Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo era peitudo, né? Verso 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e queremos, ó Pai querido, dar total liberdade ao falar do Senhor, a manifestação da Tua palavra nessa noite, pois é isso que nos move, é isso que nos leva, ó Deus, a entender este tão rico mover que é, ó Pai, o Senhor falando e mostrando a nós, ó Deus, a verdade da Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, nós sejamos transformados, sejamos impactados, sejamos, ó Deus, exortados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns de vocês perceberam que o convite para esse tempo de celebração era com uma afirmativa ou com uma indagação para mim e para você. Pode-se dizer até mesmo que uma convocação, uma ordem. Acerte o alvo. Só que, irmãos, nós tendenciosamente, ou de maneira a sermos de natureza pecaminosa, nós espiritualmente, a gente é vesgo, né? A gente sempre erra o alvo. A gente sempre não se permite viver a intensidade de reconhecer que lá na frente existe um centro e nós temos que ir de encontro a ele em todo o tempo. E acertar o alvo, irmãos, deve ser o objetivo primordial das nossas vidas. Eu não sei se você é bom de tiro. Não sei se você já brincou de arco e flecha. Não sei se você já brincou daqueles dardinhos que você tem que acertar no alvo. A premiação é para quem consegue chegar mais perto do centro. A premiação é para quem consegue ser mais meticuloso. Há alguns filmes em que os arqueiros são tão ousados que as suas flechas atravessam a flecha do outro numa competição. Vocês já viram filmes assim? O cara vai lá e acerta uma flecha e ela fica no meio do alvo, certinho, no ponto exato. Vem o Robin Hood e ó, respira fundo. A câmera lenta mostra a flecha saindo assim, e a flecha dele entra dentro da flecha do outro, atravessa e acerta o alvo. Nós estamos em um suposto jogo, ou numa suposta competição que é mais ou menos isso. O nosso alvo também é o alvo do nosso irmão. E todos nós temos a mesma ambição, nós não podemos errar o alvo. Nós temos que acertar
aquele centro, aquele objetivo máximo, a pontuação máxima, porque disso depende a nossa vida eterna. Dentro de uma competição, de um filme, ou até mesmo nas Olimpíadas, a premiação é apenas para uma pessoa. Aqui, a busca pelo prêmio é para todos aqueles que se colocam à disposição de acertar o alvo. A grande questão, irmãos, é que o nosso estrabismo espiritual, vou falar mais bonito, o nosso estrabismo espiritual, ele é corrigido, ele é alinhado pelo poder do Espírito Santo. Então eu digo para você afirmadamente, é impossível você errar o alvo se você estiver conectado à presença do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. É impossível você não ser meticuloso, atravessar a flecha do outro e acertar no centro, se você estiver conectado à vontade de Deus. A grande questão é que nós fazemos análise de maneira humana. A grande questão é que nós fazemos análise de maneira onde nós consideramos alguma coisa, onde nós nos tratamos como alguém muito bem quisto na sociedade, ou até mesmo na igreja local, e não reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, a ponto de nós necessitarmos dele de maneira, falível. Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão estrábico espiritualmente, que se ele não estiver comigo, a minha flecha vai sair fora, nem no círculo do alvo vai pegar, ela vai longe. Eu lembro que uma vez eu estava no quartel, e nós fomos fazer um treinamento de tiro, e aí eles criam todo um ambiente, colocam uma música assim, como se a gente estivesse numa guerra com trilha sonora, só no quartel mesmo, né? E aí, manda a gente deitar, e pá, alvos à frente, não tem ninguém, conta até 20, para ninguém entrar no meio, toda uma segurança. Aí nós metia bala, pá, pá, pá. Uns erravam o alvo para cá e tal, mas eu lembro que teve um colega, e a gente chamava esses caras no quartel de bisonho. Já ouviram esse termo, não? Sempre tem uns bisonhos. E esse colega foi atirar conosco, e o pessoal ensinava, olha, você tem que fazer isso. Ele fazia outra coisa. Coloca o carregador da munição aqui, ele colocava o contrário. Resultado, a hora que esse colega foi atirar, todo mundo atirava assim, ó, pá, pá, e o tiro pegava ali porque tinha uma montanha, era um clube de tiro dentro do quartel, né? O tiro dele veio assim, ó, ou seja, ele atirou tão fora do alvo que ele ultrapassou a montanha que segurava os tiros. Olha que absurdo, irmãos. Todo mundo atirava, o tiro parava na barreira, né? Pelo menos quem errava ainda acertava a barreira. O cara estava tão desprovido de mira que o tiro dele foi o único que fez aquele barulho assim. Falei, o tiro dele foi longe. Tomara que não tenha matado nenhuma vaca da fazenda do vizinho lá, porque voou longe o tiro. E o tiro do quartel, o 762, é um negócio assim que onde pega, faz um regaço. Ou nós estamos conectados às ordens, a administrar a nossa vida mediante a vontade de Deus, ou então nós podemos aqui ser chamados de bisonhos. Você concorda comigo, sim ou não? Pergunta para o seu irmão aí, assim, você vai acertar o alvo? Pergunta para ele. Ou você vai ser um bisonho? O Adão diz que eu não vou errar o alvo, não. Qual é a nomenclatura que você quer ter? Porque, irmãos, dentro da proposta que nós estamos tratando aqui, os bisonhos não herdarão o reino dos céus. Aquele que não tiver conexão direta com o Filho de Deus, a ponto de você ficar bom de mira, não vai herdar o reino dos céus. Por isso a ênfase, por isso a indagação, acerte o alvo. Você não precisa ser bom de mira. O dono do alvo, o dono da mira está morando dentro de você. Você não precisa treinar compulsivamente a mira, você só precisa estar nele, porque ele vai fazer tudo acontecer para você, ele vai fazer as coisas acontecerem em você, e ele já fez isso na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você. Nós temos em nosso favor, irmãos, o próprio alvo. O nosso alvo não está distante, como você vê nas Olimpíadas. O nosso alvo não está a tantos metros de distância para que nós possamos mirar e acertar nele. Não, o nosso alvo está dentro de nós. E este conceito no mundo espiritual precisa ser relevado, ou melhor dizendo, precisa ser elevado em nós, para que nós possamos compreender, irmãos, o que Deus quer que nós façamos. Olha como que o apóstolo Paulo aborda isso. Porque ele está dizendo assim, gente, eu poderia usar de toda a minha capacidade técnica, intelectual, todo o meu nome familiar, toda a minha genealogia, para poder praticar coisas que ferissem
o princípio do cristocentrismo, mas eu não vou fazer isso. Tudo que eu tenho como habilidade, tudo que eu tenho no meu status social, tudo que eu tenho como uma fonte onde eu possa ser considerado por alguém, eu considero como um esterco. Não precisa falar, né? O que significa esterco, né, irmãos? Não vale de nada. Vamos fazer uma análise do texto, para depois nós pegarmos a parte do alvo lá? Volte aí na sua Bíblia. Eu quero fazer uma análise verso por verso, até nós chegarmos aqui no verso 12. Olha o que ele diz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. O apóstolo Paulo estava com um cuidado específico e exaustivo. De novo vem o apóstolo Paulo falando, gente, os falsos profetas estão por aí, as falsas doutrinas estão por aí, estão querendo infiltrar dentro da igreja coisas que não agradam ao Senhor, e não é cansativo para mim. Vocês vão ficar enjoados de ouvir sobre essas coisas, vocês serão impactados sobre essas coisas, porque não me canso de falar, pelo contrário, me alegro em exortá-los acerca dessas coisas. No verso 2 ele diz assim, olha, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos a Cristo em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ele estava dizendo, irmãos, sobre fariseus, hipócritas, homens travestidos de religiosos, mas que na verdade viviam uma religiosidade cansativa e sem nenhum princípio da palavra, simplesmente pelos seus próprios argumentos e para que os seus reinos pudessem prevalecer, não o reino de Deus. E ele fala isso com propriedade, porque olha a lista de características que ele faz, acompanhe por favor. Embora, olha como que o apóstolo Paulo é ousado, né? Ele diz assim, olha, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, razões para confiar na carne, dadas as devidas proporções. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Oh, o apóstolo Paulo estava falando assim, ó, o que você pensar que você é na igreja, no meio social, no sentido familiar, eu sou ainda mais. E ele prova. Como que ele prova isso? Acompanha aí. Ele diz assim, olha, circuncidado no 8º dia de vida. Ele era uma pessoa que tinha passado pelo crivo da circuncisão. Aqui eles já estavam pregando contra a circuncisão. A circuncisão era no coração, mas ele estava falando assim, ó, se o problema foi esse, eu sou. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Aí ele continua dizendo assim, pertencente ao povo de Israel. Ou seja, ele era da tribo de Benjamim. Então, além de circuncidado, ele era genealogicamente um israelita. Então ele tinha moral, tinha ou não tinha? Mas tudo bem, ele continua dizendo, verdadeiro hebreu. E ele diz assim, olha, quanto à lei, fariseu. Ou seja, sabia de tudo, havia estudado a lei, estava com a sua capacidade linguística, a sua capacidade teológica, a sua capacidade de lecionar em dia. Quanto à lei, eu sou fariseu. E ele continua dizendo assim, ó, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Por quê? A igreja de Cristo se levantou e ela se colocou à disposição de apresentar o Messias. E o povo hebreu, os judeus, até hoje esperam o Messias lá. Então todos aqueles que se levantaram dizendo que eram cristãos foram perseguidos pela igreja. E Paulo, vocês sabem muito bem disso, era um perseguidor da igreja, até que ele teve um encontro com Jesus. E aí ele abriu o coração dele e ele parou de perseguir a igreja e se tornou um perseguido pela a instituição religiosa do judaísmo. Aí ele continua dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, provavelmente Paulo guardava o sábado, provavelmente Paulo não comia carne de porco, porque era o contexto cultural da época, não se podia fazê-lo. Ele era irrepreensível. E aí ele começa então a desfazer toda essa suposta prepotência ou arrogância quanto ao que ele falou. E ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas,
eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, não há nada em nós que seja tão bom assim, tão favorável assim, que consiga cobrir a essência da graça de Deus sobre nós. E quando o apóstolo Paulo percebe uma suposta arrogância, ou uma suposta, sabe assim, um suposto prevalecer por causa da genealogia, por causa do dinheiro, por causa do status social, por causa do contexto religioso, né? Ele coloca assim, gente, eu sou qualquer uma dessas coisas que vocês estão observando. Mas mediante a graça de Cristo, o encontro que eu tive com Jesus, isso tudo para mim não é nada. Isso tudo para mim é considerado como um esterco, porque o meu objetivo é conhecer Jesus, o meu objetivo é ter a minha vida como se morta com Jesus e ressuscitada em Jesus. Então o apóstolo Paulo para nós nessa noite, irmãos, é a nossa ambição a ser copiada. Ele se coloca como alguém que de fato está entendendo que mesmo estando preso, a liberdade no Espírito para poder glorificar o nome de Deus e se alegrar com uma igreja, que quem sabe podia estar passando pelo crivo da perseguição, ou pelo crivo da introjeção, das heresias, mas que ainda assim estava sendo exortada a afirmar-se na palavra de Deus, porque existia um alvo, existia um objetivo, e ainda existe esse objetivo entre nós nos dias de hoje. O apóstolo Paulo pega e quebra qualquer carranca, qualquer posicionamento, qualquer tipo de pioneirismo, qualquer tipo de coisa que você, quem sabe, colocou no seu coração um dia quanto a você. Não, olha, porque eu sou o pastor Carlos de Deus, né? O meu nome me faz promovido já no céu. Porque o meu nome é Carlos de Deus, quando eu chegar no céu já tem um sobradinho lá para mim, uma plantação de tereré no fundo da minha casa, churrasco, macarrão com frango, né, Lu? Enfim, se for assim, irmão, o caboclo lá de Goiânia, lá o tal do João de Deus, misericórdia, né? Não, irmãos, não existe nada em nós que seja tão importante assim, que não nos coloque à disposição de alcançar, de acertar o alvo. E a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos é a mesma preocupação para os dias de hoje, para a igreja aqui, Avivamento Bíblico no Alvorada do Sul. Existem falsos ensinamentos sendo aplicados na igreja. Existem cães que estão colocando dentro da igreja coisas para que nós nos alimentemos dessa comida imunda, podre, chamada heresia, que quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, o bom pastor dá pastinhos verdejantes para as suas ovelhas comer. Comida de cachorro é outra coisa. Comida de cão é outra coisa. Acertar o alvo aqui, queridos, é você estar tão atento, não fazer nenhum tipo de bizonhice, e conectar-se ao Espírito Santo de Deus, para que Ele conduza você a acertar o centro, o alvo, estar dentro da vontade dEle. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, contemplar o que a grandeza de Deus quer fazer conosco, contemplar o que é viver de fato a vontade de Deus, sem nós colocarmos a nossa vida à disposição das obras da carne. O apóstolo Paulo estava preocupado, inclusive, em trazer este nome, a religiosidade. São coisas da carne. Ele diz, eu poderia muito bem enfatizar como alguém da carne, que sou circuncidado, que sou da tribo de Benjamim, ou seja, israelita, hebreu convicto, que sou fariseu, cumpridor da lei, irrepreensível quanto à lei. Então, eu posso estar muito crente, muito servo, muito ativo dentro da igreja, mas não estar mirando no alvo. Na pregação que eu fiz uma postagem de um corte essa semana, eu deixei muito claro um ponto de vista que nós estamos vivendo no dia de hoje, aonde a exposição tem distorcido o real sentido de um culto. Homens amantes de si mesmo, homens narcisistas, pessoas que pensam na sua exposição, a figura de si mesmo tem que aparecer, eu tenho que aparecer. E aí o culto não é a Deus. Irmãos, eu estava falando com a Bruna em casa, e ela perguntou para mim assim, amor, quando você fala assim, que ela escutou, né, a mensagem, e falou assim, quando você fala que a gente tem que tomar cuidado com a exposição para que ela não vire distorção, o que você quer dizer? E aí, na verdade, ela fez uma pergunta retórica, porque ela sabia a resposta, ela só queria saber se era a mesma. Eu falei para ela assim, porque um dia eu estava dentro de um ambiente familiar, e aí um parente meu disse assim, olha, eu não vou ao culto hoje,
porque o culto hoje é o culto do pastor tal, não é o do pastor que eu queria. E eu tomei um susto com aquilo, porque vocês não vêm cultuar a Deus porque é o pastor Carlos, não vem cultuar a Deus porque quem está pregando é a Dirleia, porque quem está pregando é o Juliano. Nós vamos cultuar a Deus porque o culto é a Jesus. Mas a exposição toma status de distorção porque as pessoas vão no culto porque é o culto do pastor tal. A priori, irmãos, é só uma nomenclatura, é o culto que o pastor vai dirigir. Tudo bem. Mas se não tomarmos cuidado, perde o alvo, perde o foco. Não, eu vou ligar aqui a TV porque agora é a hora daquele culto do pastor fulano de tal. Não é Jesus, o centro não é Jesus. Não é Jesus. Nós temos que tomar cuidado porque essas coisas estão nos cercando. Essas coisas estão, irmãos, nos rodeando de pouquinho. E se nós não ficarmos atentos, alertas, quando a gente menos perceber, a gente está lá, participando desse tipo de coisa, nos alimentando desse tipo de coisa. Eu vi um slogan, tem um cara que ele é tão, eu acho que ele é muito rico nessa área, né? Que você abre um vídeo daqueles debates, eu gosto de assistir aqueles debates do pastor César Cavalcante. Você vai abrir um vídeo do debate do pastor César Cavalcante, já tem ele assim, de terno e gravata, engomadinho. Você vê que o cara passou até botox, aquilo lá, não me engana. E tal, o cara todo cheio de, bem florzinha. Aí ele manda a seguinte frase: essa semana ainda você vai receber uma palavra de Deus. Ah, irmão, descobriu o Brasil. E aí um monte de crente, Bispo Bruno. Eu falei o nome, não era para falar. Vou comprar uma correntinha dele, uma pulseirinha, porque eu vou ficar protegido. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, queridos. Isso não é ensinamento das Escrituras, irmãos. Quem te protege é o Jeová Jireh, nós acabamos de cantar isso. Quem te protege é você ser liberto pela palavra de Deus, porque quando você lê as Escrituras, ela te liberta da escravidão do pecado. Não tem homem que te liberte, não tem. Isso é, irmãos, a exposição sendo colocada de uma maneira a te colocar, destronando Jesus e colocando um homem como centro do culto. Você liga a televisão porque é ele que vai falar. Ao invés de você esperar uma mensagem vindo dos céus para você, a palavra de Deus entrando e moendo o seu coração, você espera uma massaginha de ego. Se você comprar o meu amuletinho da sorte, eu vou entregar um mistério de Deus para você. Não caia nisso em nome de Jesus. Eu estou fazendo como o apóstolo Paulo. Eu vou ler de novo. Escrever-lhes, aí eu vou contextualizar. Pregar sobre isso para vocês não me é cansativo. Pelo contrário, é segurança para vocês. Falar sobre isso de novo não me cansa nem um pouquinho. Pelo contrário, é segurança para vocês. Pastor, não gostei do que você falou. Então me confronta na Bíblia. Se eu tiver errado aqui, eu me retrato com você no próximo culto. Eu já fiz isso na igreja. Os irmãos do antigo lembram que um dia eu falei no culto aqui, no domingo, falei, o Lula tem que morrer. Falei bem assim. Falei, irmãos. Não tem nada a ver com política. É porque ele tinha falado que a culpa do Covid estar se alastrando naquela época era por causa dos crentes. E eu fiquei morrendo de raiva. Falei, como esse cara fala mal da minha galera? O container estava lotado de gente e a igreja que estava disseminando o Covid. Aí eu falei isso no culto. Falei mesmo. Esse cara tem que morrer. Deus não vai ficar... E coloquei até Deus no meio do jogo, ó. Cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim: quem falou que eu quero que ele morre? Eu quero que ele seja salvo. Todo domingo vem eu, irmãos, eu quero pedir perdão. Não quero que o Lula morre. Não quero, essa é verdade no meu coração. Eu quero que ele seja salvo em Cristo Jesus. Eu quero que ele tenha uma vida com Deus. Tem gente que nem acredita nisso mais, mas eu acredito que Deus pode transformar a vida dele, libertar ele da escravidão do pecado. Irmãos, se a gente estiver errado, a gente se retrata. Mas o que a palavra de Deus fala para a gente, tome cuidado, porque os cães, eles querem introjetar na igreja falsas doutrinas. A igreja vira um comércio, fica tudo mercantil, e você se apega a isso de tal forma que você fica preso a esse negócio. Você fideliza a sua vida a isso. Você não tem mais relacionamento com Deus. Tudo é sobre a distorção. Você está até achando que está atirando no alvo, mas esse alvo não é Jesus. O apóstolo Paulo deixa muito claro para nós que você pode ser o que você quiser ser. Você pode ofertar o quanto que você quiser ofertar. Você pode dar todo o seu dinheiro. Se você não estiver morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele, tudo que você estiver fazendo é considerado como um esterco. Irmão, perca a sua vida para que você possa ganhá-la.
Não se coloque à disposição como sendo um bom atirador, porque quem vai acertar o alvo é o Espírito Santo que está dentro de você. Olha o que ele nos ensina a partir do verso 12. Ele coloca toda a disposição do nosso conhecimento, tudo aquilo que ele é. E ele representa isso dizendo assim, olha, para mim isso não é nada, porque para mim o lucro é servir a Cristo. E ele coloca assim, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E aí ele agora nos exorta, e eu queria convidar você a refletir sobre isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Primeira ação que o apóstolo Paulo nos ensina é esquecer, irmãos, quem nós fomos. É esquecer qualquer tipo de coisa que nos prenda as obras da carne. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não interessa se eu fui fariseu, não interessa se eu já fui circuncidado, não interessa se eu era um benjamita, eu era da tribo de Benjamim, olha que lindo isso, autêntico hebreu, não interessa tudo isso. Eu estou me esquecendo disso e me apropriando agora da natureza de Cristo, porque Ele é o alvo, Ele é o objetivo central, não é uma conexão com aquilo que eu fiz no passado. Esqueça o seu passado, irmão, em nome de Jesus. Esqueça quem você foi. Coloque-se à disposição agora de ser alguém que Cristo quer que você seja. Se você for ficar computando quem você foi no passado, você vai perder a oportunidade de computar quantas almas você está levando a Jesus, quantas pessoas você está discipulando, quantas pessoas você está conduzindo a Cristo. E essa pergunta fica para você agora: quantas pessoas você está conduzindo a Jesus? Não, pastor, eu não estou levando ninguém para a igreja porque eu sou vendedor e eu tenho muita preocupação com as coisas, é muita venda para fazer, é muita coisa. Não, esquece quem você é. Coloque-se à disposição de ser quem Jesus quer que você seja. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Irmãos, acabou. O velho Juliano morreu. O velho Adão morreu. Não, tá vivo o velho Adão, mas o senhor entendeu, né? Eu brinco com o irmão do meu amigo, irmãos. A velha Verônica morreu. Agora nós estamos ressuscitados com Cristo, apaixonados por Cristo. Então nós esquecemos dessas atribuições. Antes eu era isso, antes eu era aquilo. Não, você agora é filho de Deus e a graça dele basta sobre a sua vida. O passado, tudo que você viveu, quer seja estado social poderoso, quer seja natureza pecaminosa, é servido como esterco, não presta para mais nada. É o que tem para frente, o alvo é Jesus. Esqueça-se de olhar para trás, não olhe para lá, olhe para o alvo, atire, porque o Espírito Santo vai conduzir você ao centro da vontade dele. Você precisa viver agora uma amnésia espiritual, irmãos. Você precisa colocar a sua vida à disposição de olhar para frente. O que aconteceu com a mulher na Bíblia que olhou para trás? Quem lembra? Vocês é bom de Bíblia mesmo, hein? Virou uma estátua de sal. É a musiquinha das crianças. O objetivo daquela mulher, a ambição daquela mulher, era quem sabe ver como é que ficou as coisas. Mas a minha casa, os meus negócios... Sabe, quem sabe ela estava lá empreendendo em alguma área naquela casa. Não, Deus mandou ir embora e não olhar para trás. Irmãos, a mesma palavra recai sobre nós. Deus está mandando nós avançarmos, prosseguirmos para frente, esquecendo-nos do que ficou para trás. Mas a nossa carne, ela faz a gente fazer assim, ó. É para andar para frente. Você não vira. A gente tem temor. Eu vou aqui atuar, né? Deus está mandando assim, vamos caminhar. A sua natureza pecaminosa queria fazer assim, ó. Nem pecado. Mas você faz bem assim, ó. E aí, beleza? Qualquer coisa nós estamos aí. Qualquer coisa nós ali Isso não é esquecer, irmão, você flertar com o pecado. Olha para a história daquele menino do Eliseu. Deus incumbiu para ele um ministério de Elias, algo pesadíssimo, algo que vinha de uma... E quando Eliseu fala assim, eu vou ser profeta, que maravilha. Mas Eliseu estava no seu serviço. Ele estava arando a terra com os seus bois. Ou seja, a sua empresa estava em pleno vapor. A coisa estava toda acontecendo. O que Eliseu faz? Espera aí um pouquinho. Mata os boi, pega as carroças, põe fogo, faz um churrasco para a galera, despede do pai e da mãe e vai embora.
Eliseu não tinha o porquê voltar para trás, vocês entenderam isso? Não tinha mais empresa, não tinha mais rentabilidade, tinha só dependência total de Deus sobre a vida dele. Não tinha por que olhar para trás. Irmãos, esquecer-se do que ficou para trás é fechar as oportunidades, as possibilidades de você flertar com o pecado. Nem dê um passinho para trás, nem olhe para trás de cantinho de olho, prossiga para o alvo, esqueça do que ficou para trás, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você deixou lá para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E ele continua dizendo, e avançando para as coisas que estão adiante. Irmãos, até mesmo nosso trabalho no reino de Deus é passivo de nós colocarmos à disposição do galardão que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, eu poderia contar para vocês algumas experiências e trazê-las aqui, olha, fulano que eu ministrei, que eu preguei, que ganhei para Jesus, e às vezes na pregação a gente acaba falando a efeito de exemplo que Deus traz para nós, mas até isso às vezes gera em nós uma prepotência, quando deveria gerar em nós apenas satisfação e recompensa na eternidade. Olha, porque, nossa, eu peguei o Nicolas e batizei o Nicolas, ministrei o Nicolas está aí na igreja, grandes coisas, irmãos. Porque essa é só uma ordem que Deus deixou, fala assim, ó, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai e do Espírito Santo. Fazer isso não é mais que nossa obrigação. Mas a gente enche o peito, fica vomitando isso o tempo todo. Pastor, isso é inválido? Não, irmãos. Só que se nós não tomarmos cuidado, isso impede a gente de avançar. O meu objetivo batizei o Nicolas, é conduzir o Nicolas a conquistar outras pessoas. Para que nós batizemos outras pessoas, essas pessoas, outras pessoas. É um avanço que nós vamos tendo. E o reino de Deus não vai parando, a igreja não para de crescer, o processo não para de acontecer, porque nós estamos incumbidos de uma coisa apenas: avançar sem olhar para trás. Olha como que o apóstolo Paulo nos ensina isso, irmãos. Avance para as coisas que estão adiante de você. Não, pastor, mas eu tenho todo um processo aqui teológico. O que o apóstolo Paulo falou sobre o farisaísmo, sobre a religiosidade. Não, mas eu fiz isso. Não interessa o que você fez. Tem mais coisa para fazer. Pastor, mas eu convidei 10 que está aqui na igreja hoje comigo. Glória a Deus pela sua vida. Cadê os outros 10? Cadê o próximo? Cadê o seu vizinho? Cadê o seu parente? Cadê aquela pessoa que você está orando agora? Cadê aquela pessoa que você está pagando um preço com seus joelhos dobrados? Porque isso é avançar para diante, para o que está à sua frente. Não, eu estou estacionado naquele que eu ganhei lá no primeiro amor. Ó, pastor, quando eu fui crente, há 20 anos atrás. Olha como eu era crente. E eu ganhei aquela pessoa para Jesus. E hoje ele é um pastor, oh glória. E parou nos 10 anos atrás, irmãos. O pastor que você ganhou para Jesus está ganhando milhares de almas para o reino de Deus. Glória a Deus pela sua vida, que você acessibilizou Jesus para ele. Mas e aí? Você parou no meio do caminho, porque o alvo está à sua frente. O alvo está dentro de você. E nós precisamos acertar o alvo. Não pare de comunicar aquilo que Deus lhe mandou fazer, porque você precisa seguir adiante, você precisa dar mais um passo, você precisa comunicar ainda mais, que Jesus Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Avance para as coisas que estão adiante de você. O passado, irmãos, ou é recompensa para a glória de Deus, ou Deus apaga e lança no mar do esquecimento. Sabe aquela pessoa que você ganhou para Jesus, aquele bem que você fez para alguém, a cesta básica que você deu, você ajudou o ceguinho a atravessar a rua, tudo isso que você fez? Deus vai recompensar você lá nos céus. Esquece. Tem mais coisa para fazer amanhã. Tem mais coisa para fazer na hora que você sair daqui da igreja. Tem pessoas para você conduzir a Jesus. Tem pessoas para você tirar das drogas. Tem pessoas que você precisa falar do amor de Deus. Simplesmente avance e deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém? No verso 14 ele diz assim, olha: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocês entendem que isso não pode simplesmente parar na ação de esquecer e de avançar? Ele está dizendo para mim e para você assim, olha, você precisa prosseguir, esquecendo e avançando. Prossiga. Prosseguir aqui, irmãos, é uma ação que vai gerar em nós estabilidade espiritual. Se você prosseguir, você não vai ter tempo para lembrar-se das coisas para trás. Se você prosseguir, você vai colocar o seu coração sempre à disposição de um avanço. Se você prosseguir, tudo em você vai glorificar o nome de Jesus. Você vai viver uma filosofia de vida a partir de então. Você serve a Cristo acima de todas as coisas.
nada faz você parar. Prossiga para o alvo. Existe um prêmio. Existe um prêmio reservado para cada um de nós. Um deles é chamado galardão, a qual nós nem sabemos o que é, mas eu tenho certeza que é algo poderosíssimo, porque Deus é maravilhoso. Ele vai dar esse prêmio para nós, vai ser lindo, glorioso. Mas o principal prêmio que temos à nossa disposição é a salvação através de Cristo Jesus. Pastor, mas eu já sou salvo. Deus mandou reconciliarmos outras pessoas a partir das nossas vidas reconciliadas com Ele. Fique de pé, por favor. Nós precisamos acertar o alvo, amém? Nós precisamos entender isso. Há um alvo. O alvo não está distante de nós. O alvo está dentro de nós. O nome dele é Jesus. E qualquer que seja a nossa ação, agora precisa ser intencional, queridos, em nós esquecermos do que ficou para trás, e nós avançarmos para as coisas adiante de nós, e prosseguirmos nessas ações, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando, esquecendo do que ficou para trás, e avançando. Amanhã é um novo dia. A única coisa que vai minar no seu coração amanhã é a palavra que Deus ministrou a você hoje, para que amanhã você se fortaleça ainda mais, e avance, prossiga avançando, e colocando à disposição assim, ó Senhor, tem mais um aí para a conta. O nome desse que eu ministrei está no livro da vida, Senhor. Agora é contigo. Me ajuda a discipulá-lo. Qual é o seu comprometimento para com isso, irmãos? Está disposto a acertar o alvo? Está disposto a ter uma vida onde tudo em você glorifica o nome de Deus? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.